Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Esperei aqui o final das partidas da quinta-feira à noite entre Corinthians e Atlético, Flamengo e Fluminense para gravar esse vídeo sobre o pré-jogo, né, do jogo de volta das semifinais de Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo, que vai acontecer nesse domingão, 4 da tarde, transmissão para todo o Brasil via Globo, promessa de um grande jogo, né? O Química Arena com certeza vai estar lotada e a expectativa é grande. No jogo de ida, eu tinha falado que a minha expectativa maior de bom jogo é entre Vasco e Atlético do que no Flamengo e Corinthians. Nessa volta, ao contrário. Tudo que você me volta desse jogo, todas as questões polêmicas extra-campo, pelas características, pela necessidade, pelo contexto de ter um Corinthians que vai ter que se expor, pelas fragilidades e qualidades de ambos os times, esse é o jogo que eu estou esperando um nível técnico superior, muito mais emoção, muito mais laicar. Mas, antes disso, antes de analisar esse jogo, peço você dar o like aqui, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Então, bora lá falar de Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, promessa de um grande jogo que tem muitas nuances para ser analisado, tem muitas coisas que podem influenciar isso. Começando a falar um pouco dos resultados de quinta-feira, de um lado, o Corinthians, que o jogo contra o Atlético Paranaense dá uma tranquilidade, acho que a palavra é essa, mais do que confiança, é tranquilidade. Eu tinha comentado até com amigos, inclusive flamenguistas, em grupos, que a única maneira que eu via do Corinthians conquistar essa classificação, né, na Copa do Brasil passava por vencer o Atlético Paranaense. Eu falei para eles, se não empatar ou perder, vai ser eliminado no domingo. A pressão vai ser grande, questão mental, etc., falta de confiança. Mas eu falei, se vencer o Atlético, não tem chances. E o Corinthians venceu, sofreu muito mais do que precisava, defensivamente, né, aqui o time não passa confiança alguma, mas ofensivamente cria bastante, fez 5-2, vai no outro clima, vai num clima muito mais confiante e vai fora da zona de rebaixamento. E o Corinthians, das Copas, é outro time. É um time muito mais confiante, menos medroso, mentalmente mais estável, justamente não ter essa pressão da zona de rebaixamento, jogar mais livre. Também nas Copas, não ser tratado como uma prioridade em específico, até mesmo questão de escalação de jogadores, isso faz com que o Corinthians entre muito mais leve nos jogos. E isso está ajudando o time a avançar. Enquanto que o Flamengo contra o Fluminense, assim, acho que eu já esperava que o Flamengo não ganhasse do Fluminense. Ou seja, empatasse ou perdesse, questão de desfalques, ia poupar jogadores, obviamente, e aconteceu isso. Poderia ter tido uma sorte melhor, mas o Flamengo claramente já era assim com o Tite, e enquanto estiver vivo na Copa do Brasil vai ser isso. Tá atacando foda-se no Brasileiro faz algum tempo. Acho isso certo? Não, acho muito pouco pro tudo que o Flamengo investe, etc., largar da maneira que largou o Brasileiro. Mas é isso, ainda mais antes do jogo decisivo da Copa do Brasil. Enquanto o Flamengo estiver vivo na Copa do Brasil, vai ser isso. Jogo antes, jogo pré, assim, pré-decisão, o time vai largar completamente, vai mandar reserva, a postura vai ser outra. Então acho que o torcedor do Flamengo tem que ficar puto, obviamente, perder clássico vai ser uma merda, ainda mais se você poderia prejudicar o seu rival na briga contra o rebaixamento. Mas, cara, eu não acho que diz tanto assim, não acho que vai influenciar tanto negativamente pensando no jogo da Copa do Brasil, que vai ser o do Flamengo. Seja escalação, você vai ter, por exemplo, uma volta de um Gerson. Isso faz uma diferença grande nesse time. Arrascaeta sendo titular, outros jogadores também podem começar. Alexandre começou no banco hoje, entrou no segundo tempo, mas é um cara que vai ser titular na Neoquímica Arena e dá outra característica, dá uma qualidade muito maior na posição. E eu acho que fosse um Flamengo diferente também de postura. Né? Já sabia que era um jogo que não ia ter aquela pegada, aquele foco total. E então eu espero um outro Flamengo muito mais competitivo. Não acho que esse jogo diz tanto assim, influencia tanto como, por exemplo, influenciou para o lado do Corinthians. O Corinthians, esse jogo contra o Atlético era muito importante. Tinha gente com força máxima, precisava vencer. Mais importante que o Flamengo. Falando sobre o Corinthians primeiro, que é o dono da casa, não sou do seu torcedor. Se você não viu o vídeo do Vasco e Atlético, vai ver também comecei falando do mandante. Tem que ver qual vai ser a escalação. A gente sabe que o Corinthians nas Copas varia um pouco. Não tem o Depay, como está escrito, então tem que ver quem vai ser esse jogador que vai jogar lá no ataque. Se o Ramon pode colocar, às vezes, um cara mais no meio campo, vai aumentar a capacidade. Se ele vai colocar, às vezes, um zagueiro para fazer com esse time jogar com linha de 3. Porque no jogo contra o Flamengo ele vem usando isso, no Brasileirão deu certo. No segundo tempo no Maracanã usou isso também. O Thales Magno, qual é a capacidade dele, de quantos minutos ele aguenta? Entrou no segundo tempo contra o Atlético, entrou bem e, cara, ele é muito bom. E jogou muito bem também no jogo do Brasileiro. E ele é um cara que, assim, pode ser decisivo pro Corinthians. Tem que ver o quanto ele aguenta. Se ele aguentar realmente uns 70 minutos, pelo menos, 75, o cara tem que ser titular. Se não, a opção deve ser Romero e Yuri Alberto. Acho que o Corinthians tem questão também no dupla de volantes. O Martínez jogou muito mal contra o Atlético. Não
a marcação ele é bom, mas não tá marcando tão bem. E assim, com a bola no pé, foi assustador a partida dele. Já se sabe que ele tem limitações, mas foi um negócio tenebroso. Será que podemos ver Charles jogando? O Breno Bidon foi mal no jogo. Foi mal no jogo contra o Atlético. Faltou mais pegada para ele. Será que ele vai ser titular? Então tem que ver qual vai ser essa escalação de dupla de volantes. O Alex Santana voltou, mas nem entrou. Acho que carta fora do baralho para iniciar como titular. Será que teremos Martinez e Charles? Será que teremos Charles e Carrilho? Carrilho jogando como dupla de volante e não, por exemplo, fechando o lado direito, pondo um trio ali no losango no meio. Então, o Corinthians tem algumas dúvidas na escalação. Será que vai ser Fagner? Porque Fagner não jogou contra o Atlético. E Fagner e Mateuzinho, ele vem dando uma revezada. Porém, o Mateuzinho jogou bem contra o Atlético e o Mateuzinho jogou bem melhor que o Fagner na ida. Porque o Mateuzinho consegue, nesse embate direto com o Bruno Henrique, ele sofre menos, ele consegue competir mais fisicamente. O Fagner tem muita dificuldade contra o Bruno Henrique, já era assim até no auge do Fagner, e hoje não, já nem está no auge, é maior ainda, porque o Bruno Henrique, além de ser maior que o Fagner, ele é mais alto, ele é mais forte, e ele é mais rápido. Então ficou um confronto muito desigual para o Fagner. No Brasileirão, o mérito do Ramon foi ter feito o Félix Torres em muitos momentos marcar o Bruno Henrique e diminuir isso, essa questão do embate físico. Então, quando eles têm dúvidas na escalação, nos últimos jogos, tanto o Flamengo, o jogo da ida, o Corinthians foi amassado, tanto quanto o Inter no primeiro tempo, quanto o primeiro tempo contra o Atlético, o Ramon Dias entrou com o losango no meio. O Terenberg deu certo contra o Fortaleza. E assim, deu muito errado. Defensivamente foi uma zona. Defendendo com 7 jogadores, a entrada da área é muito espaçada. Tanto o Flamengo, Inter e Atlético usaram muitas inversões e quando faziam isso tinha sempre vantagem. Às vezes 2 contra 1 contra o lateral. E isso deu muito errado. 3 jogos seguidos com isso dando errado. 3 jogos seguidos que ele tendo de mudar isso. E 3 jogos seguidos onde ele, a partir de mudar isso, o time melhora um pouco. Contra o Inter melhorou bastante, contra o Atlético também melhorou defensivamente. Sofreu um pouco menos, mas ficou um pouco menos desajustado. Então vamos ver, será que o Ramon Dias vai novamente insistir no erro? Já deu errado contra o Flamengo, já vem dando errado depois. Acho que tem que ver qual vai ser esse time do Corinthians. Você vai optar numa linha de 5, se veremos mais uma vez o losango no meio campo e as peças que vão ser usadas, porque você fazer um losango com Carrilho e Bidon é difícil, são jogadores que não têm a capacidade defensiva necessária para cobrir tanto espaço, para dar tanto combate como esse esquema pede. E, cara, se não tá dando certo, tem que mudar. E uma crítica que eu venho fazendo ao Ramon e ao Emiliano nesses últimos jogos é que, assim, eles não mudam no primeiro tempo, não fazem alteração nenhuma, não fazem nenhuma mudança, nem que seja de posicionamento com os jogadores que estão em campo. Foi assim contra o Flamengo, o time foi engolido no primeiro tempo e sem nenhuma mudança de posicionamento. Foi assim contra o Inter, foi assim contra o Atlético. Espera o intervalo e aí faz algumas alterações, seja só de posicionamento, como o Inter só mudou a posição de jogadores, seja de nomes. Isso é uma crítica, isso no jogo de mata-mata decisivo, essa inércia, essa demora pode pesar muito negativamente, pode custar uma eliminação. Acho que no ponto de vista do Corinthians é isso. Qual vai ser a ideia, mais do que os nomes escolhidos, mas qual vai ser a ideia? Será que vai ser novamente uma linha de 5? Será que veremos esse time de novo repetindo, insistindo no erro do losango? Será que veremos finalmente uma espécie de 4-2-3-1? E aí, talvez com o Carrilho fechando o lado direito, até para ter um pouco mais de proteção ali, um pouco mais de capacidade de embate contra o Alexandre, contra o Bruno Henrique. Será que vai ser Fagner ou Mateuzinho? Mateuzinho vem competindo, consegue competir mais fisicamente. O Fagner oferece mais na construção do jogo, querendo ou não. É um Corinthians que precisa se expor. Estou falando do ponto de vista defensivo, mas é um Corinthians que vai ter que se expor, vai ter que subir marcação, vai ter que jogar em linha mais alta e vai precisar criar. E isso também passa pelas escolhas. Será que veremos no jogo de ida ele tentou Garra e Coronado juntos? Eu não acho que seja jogo para isso. Então, é um Corinthians que tem dúvidas na escalação, seja porque geralmente muda nas Copas, seja porque são estáticas mesmo, por problemas. É um Corinthians que vai precisar se expor, é um Corinthians que consegue criar, isso é um mérito do time do Ramon. É um Corinthians que cria bastante, que tem muita capacidade ofensiva. No jogo de ida, mesmo jogando muito mal contra o Flamengo, o Corinthians poderia muito bem ter saído pelo menos com empate. Criou para isso, teve 2 bolas na trave, teve gol de sendo tirado de segunda linha. É um time que, mesmo com seus problemas, tem muita capacidade de criação. O crescimento do Yuri Alberto, seja até mesmo jogando como ponto esquerda, o perigo que ele oferece, atacando profundidade, seja bola aérea, seja no lance de bola, o Garro tem a capacidade de colocar o companheiro na cara do gol com muita facilidade. Então é um Corinthians que consegue criar, independente das suas limitações. Ao mesmo tempo, é um Corinthians que cede muito. Defensivamente, é um time que não passa nenhuma segurança. Não consegue ter o controle do jogo. É um time que cede bastante, depende muito do Souza. Vamos lembrar que na ida o Flamengo amassa o Corinthians 1-0 no estado mentiroso, porque foi o jogo.
E é um Corinthians que o meio-campo, em vários momentos, não consegue ser combativo, cede muito espaço na entrada da área. Quando joga em Losango, isso é pior ainda. Mesmo jogando em 25, será que vale a pena ter um meio mais aberto contra esse time do Flamengo, que circula tão bem a bola no meio-campo, tem tanta qualidade ali? É um risco que tem que ser perguntado. Acho que o Corinthians precisa entrar com o meio-campo mais preenchido e não com o Losango, mas sim com um esquema que tenha jogadores pelo lado de campo que consigam retornar, consigam dar auxílios laterais. Os últimos jogos vêm mostrando isso, como o time sofre bastante quando joga de maneira mais protegida, quando sobrecarrega tanto os meio-campistas quanto os laterais. Mas é um Corinthians que vai ter o apoio em casa, é um Corinthians que jogando em casa é muito mais forte, o nível de desempenho cresce e vem sendo muito empurrado por isso. O time fora de casa está jogando mal, tem maus resultados, é o pior mandante do brasileiro, mas quando joga em casa consegue ser muito mais competitivo. Um Corinthians que vai conseguir criar, porque é um time que tem capacidade para isso, tem muitas armas para isso, mas é um time também que vai ceder muito. Esse jogo de tiroteio, esse jogo de trocação constante, no campeonato dos pontos corridos, é ruim, é complicado. Não é o Corinthians está lá embaixo. Mas um cenário de Copas é algo que pode ser muito mais controlado, é algo que te permite ficar muito mais vivo e chegar até mais longe. Você está num dia bom, o ataque funcionando, a defesa menos desastrosa, você consegue vencer, consegue fazer o resultado. O Hugo Souza vai ser muito importante, porque assim como foi na ida, é um cenário onde o Corinthians vai jogar exposto, ele vai pesar, ele vai ser exigido, e é isso. Tem que ver o quanto o Corinthians vai ser capaz de subir, de pressionar esse time do Flamengo, de aproveitar as chances que tem. O Corinthians tem esse problema em alguns jogos, que é a dificuldade de traduzir o que cria em gols, o time que perde muito gol. E o quanto defensivamente vai ceder. O quanto essa defesa vai ser capaz de aguentar nos duelos, jogando exposta a um Flamengo que tem muita qualidade do meio para frente. Já do lado do Flamengo, é um grande teste do Felipe Luiz nesse início. O cenário ele vai ter que se atacar, o time vai ser exigido mais defensivamente. É um Flamengo, o Felipe Luiz vem jogando uma linha bem alta, e eu tenho dúvidas se vai ser isso, jogando tendo a vantagem, jogando pelo empate, jogando fora de casa na Neoquímica Arena. Contra o Corinthians, que tem jogadores capazes de maltratar essa linha alta, como o Yuri Alberto, vem muito uma fase boa. Você tem podendo ter o Thales Magno, até o Romero ali, os laterais ultrapassando. Você tem um Corinthians que tem armas para ferir essa linha mais alta, uma linha bem alta em alguns momentos. Será que vai ser isso? Será que novamente vamos ver isso contra o Fluminense? O Ganso, com um passe só, desmontou tudo isso. Então tem que ver qual vai ser as escolhas individuais de cada jogadores, se veremos o Ortiz será com volante para dar mais proteção, se novamente com o zagueiro, que é o correto. Quem vai ser esse meio? Vai ser Pulgar? Quem vai jogar ao lado dele? O Gerson atuando pelo lado ou por dentro? Então também tem algumas dúvidas. Tem a questão do centroavante, é um problema. O Gabigol não está conseguindo ser jogador, é um cara que tem que ser respeitado por todo o seu histórico, mas não está indo. Será que vai mais de jogo com ele? Será que vai, quem sabe, uma improvisação? Sabendo que o Corinthians vai ter que se expor mais, tentar usar o Bruno Henrique como uma opção ali de contra-ataque, ou até o Plato, até o falso 9. Fica essa questão também. É um Flamengo que tem jogadores capazes de dar muita velocidade pelo lado, no contra um, de aproveitar muito esse contra-golpe, se o Corinthians vai dar. Seja o Bruno Henrique pela esquerda, eu acho que o jogo do Flamengo passa muito por fazer com que o Bruno Henrique tenha situações de um contra um e que o Bruno Henrique leve a melhor. Acho que se o Bruno Henrique estiver numa ótima tarde, o Flamengo vai ficar muito mais perto da classificação. E tem que ver a questão física, né? O Flamengo com poucos jogadores, isso pode ser um fator decisivo, como o Corinthians teve que jogar o jogo a Vera, mas o Flamengo é um time que no jogo de ida, ele durante os tempos ele imprimiu um ritmo muito mais forte que ele está acostumado. E nos finais dos tempos, o time caiu demais. E o Corinthians cresceu, foi quando o Corinthians conseguiu criar, quando Corinthians teve chance, foi justamente esses momentos de queda grande fisicamente do Flamengo. Justamente por ter imprimido um ritmo muito forte na marcação. Então é um fator a se ficar de olho. Talvez dosar um pouco melhor a energia, etc. Em alguns momentos saber recuar e como o time vai se portar, tendo que se defender mais atrás. Se veremos um Flamengo, eu tenho dúvidas se veremos um Flamengo subindo tanto como foi na ida, como vencendo. Acho que podemos ter um Flamengo um pouco mais precavido em alguns momentos, sem se expor tanto assim, por mais que seja a característica do trabalho do Felipe Luiz, essa linha mais alta, essa pressão constante, subir a marcação. Eu acho que até pelo contexto do jogo, a gente pode ver um Flamengo em alguns momentos um pouco menos exposto, para não tentar sofrer tanto assim, mas é um Flamengo que tem que ver o que vai ser com a bola. E acho que passa também para que vai ser a ideia do Corinthians. A gente vê o Corinthians novamente com um meio campo mais exposto. Acho que é o cenário perfeito do Flamengo. Acho que o sonho do Felipe Luiz, o sonho do time do Flamengo é ver o Corinthians entrando com o Mozano no meio campo, ou com uma escalação com linha de 5 e o meio campo mais aberto. Que, cara, com a qualidade que o Flamengo tem, com o Alexandre caindo por dentro, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz na série de bola, Pereira também,
Se você entra com o meio campo mais exposto, esse time vai pôr na roda, é inevitável. E um ponto muito importante do Flamengo é aproveitamento de finalizações. No jogo de ida, o Flamengo criou para vencer o Corinthians e para se classificar com tranquilidade. E não fez. Perdeu o gol até dizer chega. E o Flamengo vai ter oportunidades, porque o Corinthians dá oportunidade ao adversário, um time defensivamente frágil. E passa muito por isso, passa muito pela capacidade do Flamengo de aproveitar essas chances. Se novamente continuar perdendo gols, vai pôr a classificação em risco. Mata-mata normalmente não perdoa você dar tanto mole assim pro azar. É como diz o Maestro Júnior, tem que girar a faca. O Flamengo não girou a faca na ida, deixou o Corinthians vivo para esse jogo de volta. E isso pode ser muito perigoso. E se novamente não fizer o gol quando tiver a oportunidade, você vai ver um Corinthians crescendo de confiança, você vai ver um apoio da torcida, essa questão mental pode começar a entrar em campo. Isso pode acabar virando o jogo a favor do Corinthians. Para mim, o Flamengo é favorito. Se eu tivesse que apostar dinheiro na classificação, eu apostaria na classificação do Flamengo, não do Corinthians. Muito porque o Corinthians defensivamente é um time que não passa segurança alguma. E a qualidade ofensiva do Flamengo teve para frente, para mim, pode fazer muita diferença nesse sentido, mesmo com o Gabigol jogando mal. Porque o Corinthians vai ter que se expor, vai ter que dar muito mais campo pro Flamengo, e tudo que o Flamengo quer. Tem Bruno Henrique, você pode ter Michael, você tem Matheus Gonçalves, você tem Gerson, Rascaeta, você tem tantos jogadores que podem aproveitar esses espaços que o Corinthians vai dar, que é difícil você não apostar, ainda mais tendo a vantagem de empate. Mas passa muito por fazer um bom começo, o Flamengo vai precisar ter controle, trabalhar bem a bola, tentar esfriar o estádio, tentar esfriar o Corinthians, que vai entrar muito animado, até depois dessa vitória, e jogando muito mais tranquilo. Mas eu prevejo um grande jogo de futebol, acho que vai ser um jogaço. E que pode não ser decidido nos pênaltis. E aí entra o fator Hugo Souza, que está por trás de muita polêmica também, questão da contratação ou não dele agora. E eu acho que se for para os pênaltis, tem que ver a questão mental do time do Flamengo, dependendo de como foi esse jogo. Mas assim, prevejo um grande jogo. Para mim, esse confronto está até mais aberto do que Vasco e Atlético. Acho que o favoritismo do Flamengo sobre o Corinthians é menor do que o favoritismo do Galo sobre o Vasco. Muito porque é o Corinthians. Muito porque a capacidade que o Corinthians tem em casa, pelo que o time vem jogando ofensivamente. O Corinthians que tem capacidade ofensiva de reverter esse placar. Da mesma maneira que o Flamengo tem muita capacidade de aproveitar as falhas do Corinthians defensivas. Então é um jogo de erros. Para mim, quem souber aproveitar melhor as oportunidades, quem errar menos na defesa, vai se classificar. Seja nos pênaltis, seja no tempo normal. Mas agora, depois desse vídeo longo falando bastante, quero saber de você. Deixe aí nos comentários a sua análise, se você concorda ou discorda de alguma coisa, o que você espera desse jogo, e, acima de tudo, o seu palpite a Corinthians e Flamengo. Não esqueça também de dar like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.